Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Sou a Prof. Kelly, né? Gente, então, hoje nós vamos entrar num assunto que eu já tô falando com vocês há algum tempo, que é o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio é uma região muito estratégica dentro do continente asiático, que é um continente que a gente já estudou 2 capítulos. Primeiro vocês viram o aspecto físico geral do continente asiático, depois os aspectos econômicos e populacionais, né? E agora nós vamos focar nessa região chamada Oriente Médio, bem aqui, nessa região aqui do globo. Pessoal, lembrando que no cenário que nós estamos vivendo, né, como eu falei, esse cenário de pandemia, né, eu fiz entre aspas, mas realmente é uma pandemia, mas uma coisa diferente que estamos vivendo. Nós vamos ter o antes e o depois disso, tá? Então, provavelmente, aqui é o foco dos conflitos no mundo, mas a China será vista com outros olhos perante o mundo também, tá? Que é outra região do continente asiático. Eu só quero dizer que as ciências humanas, elas são vivas, são ciências que elas estão em constante transformação. Então, às vezes, uma informação que a gente está estudando agora, daqui 10 anos, elas vão ter tanta importância como uma outra coisa. É claro que a gente tem que entender todo o contexto. Por quê? Porque talvez tudo isso que está acontecendo até seja uma forma de até distrair a população, né? Não tô falando que a doença não existe, claro que existe, tá? Existe e mata muita gente. Mas para essa problemática aqui, que sempre foi grande e infelizmente, não querendo ser escatológico, mas já falei com vocês em live, que no cenário que a gente tá, se eclodisse uma nova guerra, né, uma guerra mundial, eu como professor de geografia, eu aponto que começaria aqui nessa região, tá? Mas a gente não pode ser pessimista, a gente tem que acreditar que coisas boas virão, só estou falando a importância da gente estudar esse local, tá? Só conferindo se tá sendo gravado. Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, primeira coisa que vocês precisam saber. Vou voltar aqui, deixa eu ver se eu peguei a apostila certa. Não, peguei a apostila de outra turma. Agora é de vocês. Isso aqui é o assunto do capítulo 5, tá? Tem umas perguntas ali, com base no que você estudou até aqui. Você conhece sobre os conflitos étnicos do Oriente Médio? Sim? Não? Se vocês não conhecem, eu já vou passar isso que vocês precisam saber. Vocês vão abrir ali na página 397 e 405. 397, 395. Peraí. 397, 405. O que tem nessas 2 páginas? Tem alguns conflitos interessantes que existiram nessa região, conflitos internacionalmente conhecidos, tá? Principalmente depois da formação do Estado de Israel ali no meio do mundo árabe, entendeu? Então, assim, com o fim da Segunda Guerra foi criado o Estado de Israel, né? Surgiu a ONU e tudo mais. A criação do Estado de Israel gerou muita polêmica ali, que era uma região dominada por árabes. Então, uma das coisas que eu quero que vocês façam é uma boa leitura disso aqui, tá? Uma boa leitura desses conflitos. Quem não sabe sobre esses conflitos, quem não escreveu ou não leu sobre eles, tá tendo a oportunidade agora, tá? Então a gente vai ter assim, Primeira Guerra Árabe-Israelense, foi logo quando foi fundado o Estado de Israel. A Guerra dos 6 Dias, que é a mais falada também, Israel ganhou essa guerra, né? Yom Kippur também tem a ver com a religião judaica. Guerra do Líbano, tá? Vamos passar rapidinho aqui. Vocês precisam ler esse conteúdo. É muito importante vocês estudarem esses assuntos do Oriente Médio, vocês terem interesse, porque isso envolve toda a geopolítica, toda a estrutura do planeta, tá? Todos os conflitos que
possam acontecer tem raiz ali, tá bom? E aí eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. E aqui na 405 a gente tem a Guerra do Golfo, tá? Nos anos 90, e a Guerra do Iraque, que às vezes alguns de vocês já eram nascidos. Muito difícil. Não, vocês não eram nascidos, mas vocês estavam perto disso, que foi após o 11 de setembro, tá? Em falar em 11 de setembro, anotem aqui a tarefa. Vocês vão fazer essas páginas aqui e vão pesquisar e anotar no caderno o que foi o 11 de setembro, tá? Eu vi da TV isso, eu tava saindo do colégio. Quando eu cheguei em casa, eu achei que era cena de filme. Uma coisa assim, chocante que eu vi. Eu era adolescente. Eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Pouca coisa mais velha se eu fosse. Eu devia estar no nono, no primeiro ano do ensino médio. Agora eu não lembro o certo. Então assim, pessoal, pesquisem. Isso marcou época pra mim, pra vocês, não, porque vocês não eram nascidos, mas mudou o rumo da história, tá? Por isso que é importante vocês conhecerem e conhecerem todas as mudanças geográficas que ocorrem com um acontecimento desse, tá? Então vamos lá. Por que de tanta guerra, tanto conflito, quanta falta de paz ali entre os povos do Oriente Médio? Qual que é a explicação? Isso aqui, tá? A explicação é que é o berço das três principais religiões monoteístas, vamos falar, abraâmicas, né? Que seguem o mesmo Deus, Abraão, que é o Deus da Torá, Bíblia e Corão, tá? Então, o que acontece aqui? O judaísmo, segundo as escrituras sagradas, a gente vê que existem as escrituras, no caso, a gente pode comparar isso com a Bíblia, né? Eles têm o Pentateuco, se eu não me engano, que é a Torá, que são os primeiros livros da Bíblia. Eu acho que os 5 primeiros, se eu não me engano. Que narra a história do surgimento do povo hebreu, conta que Deus apareceu para Abraão e tudo mais. Desse surgimento do povo hebreu, a gente vai ter a história, que é interessante vocês saberem disso. Abraão era casado com Sara, e Sara era uma pessoa idosa e queria ter filho e era estéril. E aí Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho. O que isso tem a ver, tá? Só que Abraão não teve paciência de entender que o filho era com Sara, né? Segundo as escrituras, porque o cristianismo se baseia muito no judaísmo, tá? Ele teve com uma escrava, que eu não lembro o nome agora, tá? Mas vocês podem pesquisar na Bíblia. E esse filho, eu acho que chamava Ismael, também não lembro o nome. Surgiu uma linhagem, tá? Da escrava. Logo depois, Deus falou, não, você não teve paciência. Quem vai engravidar é sua mulher. Sara engravidou e teve um filho chamado Isaac. A linhagem desses dois povos aqui começa já aqui. A gente vai ver os filhos de Isaac e Ismael. Os hebreus, que são os judeus. E aqui a gente vai ver a origem árabe. Aqui já começa todo o conflito étnico da história deles, não é agora da formação do Estado de Israel, tá? Então eles vão dizer que o filho prometido de Deus para Abraão, os árabes, eles falam que é o Ismael, se não me engano. Nós temos Isaac, que aí ele vai ter Jacó, vai ter as tribos e, né? Eu não entendo muito, né? Mas o pouco que eu sei é isso aqui. Então, a gente vê que essa terra, ela tem muito mais do que política. Ela é propriamente conflitos de religião, tá? E ali você vê religião, política e economia se mesclando, tá? O tempo